Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com a nossa videoaula para poder aprender um pouquinho sobre as perfect tenses, sobre as formas perfeitas no inglês, né? Traduzindo ao pé da letra, as formas verbais perfeitas. Nós já vimos presente, the present tenses, passado, the past tenses, e agora vamos ver the perfect tenses. Bem, qual é a lógica, né, das perfect tenses, do present perfect, do past perfect e do future perfect? Primeiro, todos têm as suas estruturas formadas com o verbo auxiliar have, de acordo com o tempo de cada um deles, mais o verbo principal no particípio passado. Então, se você perceber uma estrutura onde você tem have, de acordo com o tempo da sua forma, mais o verbo principal no particípio passado, nós já temos ali uma forma perfect. Como assim? Present Perfect. Nós vamos ter o have ou has, de acordo com o sujeito, mas percebam que o have está no presente, né, tanto para I, you, we, they, como para he, she, it, que é o has, e o past participle do verbo principal. Já no past perfect, eu tenho a forma do verbo to have no passado, porque é past. Então eu tenho had, mais o past participle do verbo principal, o particípio passado do verbo principal. E o future perfect, eu tenho o auxiliar have no futuro com o will have, mais o particípio passado do verbo principal. Então, a ideia que se expressa pela palavra perfect é de passado. Como assim? No present perfect, nós vamos ter ações que aconteceram em um passado antes do tempo presente. She has already been there before. Ela já esteve lá antes. Antes de quando? Antes de agora. O past perfect refere-se a acontecimentos ocorridos no passado antes de outro tempo no passado. Por isso que ele é conhecido como o passado do passado. Então, se você tiver duas ações no passado, para a primeira ação que aconteceu, você vai usar o past perfect, e para a segunda você vai usar já a outra estrutura, o simple past, por exemplo. Então, ó, She went to Japan again last year. She had been there before in 2000. Então, ela já tinha ido ao Japão antes. Ok? Então, a primeira ida ao Japão a gente usou o past perfect e para a segunda a gente já usou o simple past. O future perfect ele é usado para aquelas ações que estarão terminadas no futuro antes de outro tempo futuro. Ou seja, já serão parte do passado. She will have passed the exams by this time next year. Ela terá passado nas provas no próximo ano. Então, a ação de passar nas provas já estará finalizada antes de quando? Antes do próximo ano. Então, a gente tem aí ações que vão ter sido terminadas no futuro antes de outro futuro. Um passado, né, um futuro passado antes de outro futuro, digamos assim. E como é a estrutura, por exemplo, do present perfect? A gente vai ter have ou has. Lembrando que eu uso have para I, you, we e they, e has para he, she and it, mais o past participle do verbo principal. Olha como fica na afirmativa. I have, ou a forma contracted, que é a forma abreviada. I've always told you the truth. Eu sempre lhe disse a verdade. He has, ou his, run away. Ele fugiu. Negativa. Quem tem que aparecer? Not, junto com o auxiliar have ou com o auxiliar has. I have not, ou então I haven't, begun that project. She has not, ou então she hasn't, left for the beach yet. Na interrogativa, o auxiliar have ou has passa para frente do sujeito, seguindo aquela ideia que a gente já conhece de interrogativa no inglês. Have you already finished the report? Has your son ever bitten his nails? Agora preste atenção, gente. Quando a gente pensa em tradução ao pé da letra do present perfect, ela fica do mesmo jeito que o passado simples, tá? Isso falando de tradução. Normalmente, quando a gente traduz algo, a gente precisa fazer referências para a linguagem a qual está sendo traduzida. No português, você não fala, por exemplo, como está ali, ó, I have seen that program, ali embaixo, na antepenúltima linha. Você não vai dizer, em português, eu tenho visto aquele programa. Essa é a tradução literal da frase. Mas no português a gente não fala isso. A gente fala, eu vi aquele programa. Tá? Então, quando a gente pensa em tradução,
a gente precisa tomar esse cuidado quando pensa nas formas perfect, para poder fazer a referência à maneira como a gente fala na nossa língua, no português. Bem, uso do present perfect. Vamos lá. Primeiro caso, o tempo ele é indefinido no passado. Normalmente, gente, quando a gente pensa em present perfect, time is not important. O tempo não é importante. The action is important. Olha aí, ó. Disse que para o simple past, o tempo em que uma ação ocorreu é o que definitivamente interessa. Para o present perfect, o que importa é a ação e não quando ela ocorreu, como eu acabei de falar para vocês. Portanto, se o tempo no passado não for mencionado, usaremos o present perfect e não o simple past, ok? Ou seja, o presente perfeito ele vai ser utilizado no lugar do passado simples quando não houver resposta para a pergunta when, quando aquela ação aconteceu. Agora, se o tempo for informado, if time is mentioned, a gente vai usar o simple past. Olha como é que fica essa diferença com os dois exemplos que nós temos aí. I have done the homework. Gente, precisa de quando a tarefa de casa foi feita? É importante isso? O que é importante é a ação de ter sido feita a tarefa de casa. Agora ali, I did the homework yesterday. Aí sim, eu tenho a menção do tempo porque ele se faz importante, tá? Então, quando o tempo aparece, a gente vai usar o simple past. Quando a ação for mais importante que o tempo, a gente vai usar o present perfect. E aí é importante ressaltar que o tempo definido no passado ele não tem que ser necessariamente um dia, um mês, nada disso. Ele só precisa responder a pergunta quando. Isso sim é importante. Quando aquela ação aconteceu? Olha o exemplo, embaixo da imagem. Did you meet your girlfriend at John's party? Você encontrou com sua namorada na festa do John? Qual é a resposta para a pergunta when? Para a pergunta quando? Na festa do John. Não está me dando aqui necessariamente um dia, uma hora, um mês, enfim, uma data específica. É um momento. Está me respondendo quando? At John's party. Próximo exemplo aqui à direita. She didn't like vegetables when she was a kid. Ela não gostava de legumes quando era criança. Quando? When she was a kid. Quando ela era criança. Respondi a pergunta. Por isso que nos dois exemplos e no próximo que nós vamos ver também, se usa o simple past. Percebam. I talked to him a little while ago. Eu falei com ele há pouco tempo. Quando? A little while ago. Há pouco tempo. Então, nos três exemplos, time is mentioned, time is important, simple past is used. Então, a gente teve a informação do tempo porque ele é importante e aí, por isso, o simple past foi usado. Preste atenção agora. Last year e in the last year. Parecem a mesma coisa, né? Mas tem significados completamente diferentes. Last year, eu tenho ali um tempo definido. Então, eu vou usar o simple past, ano passado. Agora, in the last year, o meu tempo ele não é considerado como um tempo definido. Por quê? Significa a partir de 365 dias atrás até agora. Tem uma ligação com o presente. A ação não foi concluída. Daí a gente usa o present perfect. E isso serve da mesma maneira para semana, mês, semestre e assim vai. Olha aí, ó. I took a lot of pictures last month. E embaixo, I have taken a lot of pictures in the last month. Então, na primeira, já foi concluída a ação. Por isso que eu usei o simple past. O tempo está definido. Na segunda, não. Na segunda tem uma conexão com o agora. E por isso que eu usei o present perfect. E aí, entra no ponto que vai seguir. Ações que começaram no passado e vêm até o presente. Galera, sempre que a gente usa o present perfect, é uma ação no passado que tem alguma conexão com o presente. Por isso que é present perfect, tá? Então, ela é uma ação prolongada. Começou no passado e vem até agora no momento presente. Olha só os exemplos. The boss has read this manual all day long. Então, o chefe começou a ler e está lendo até o presente momento.
This rock band has played together for 6 months. Então eles começaram no passado e permanecem juntos até o momento. Por isso que foi usado o present perfect. Vamos consolidar esse aprendizado? Vamos reforçar tudo que a gente acabou de ver agora? É simples, é só chegar lá na sua apostila e fazer os exercises, fazer também o Grammar in Context e o Further Practice. É o que eu peço para vocês de agora, para poder a gente consolidar e reforçar tudo que a gente aprendeu, tá bom? E a gente se vê, claro, na nossa próxima videoaula. Não sai daí não, hein? Bye, bye!